A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo neste dia, mais um dia abençoado que Deus nos concede para estarmos juntos na meditação da Palavra de Deus. E eu quero já trazer para você algo muito especial que é a Palavra do Senhor em Salmo número 34. Eu quero falar sobre 4 atitudes e 3 elementos que Deus nos traz apenas neste versículo e tão importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida cotidiana. O Salmo diz assim: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Aí nós temos algumas chamadas que Deus nos faz para atitudes, algumas chamadas a atitudes pelo que nós precisamos aplicar na nossa vida no dia a dia. Olha só, ele começa com aparta-te, aparta do mal. Nós precisamos, em nossa vida e nas nossas decisões do dia a dia, serem seguidas de atitudes. Tantas situações na nossa vida nos levam a ficar parasitários ou paralisado. Uma pessoa parasitária, o que é? Uma pessoa que apenas usufrui do bem e o trabalho do outro. Não conseguimos fazer nada e muitas vezes estamos usufruindo do que aqueles que nos ajudam e nos abençoam por amor, por misericórdia, por irmandade, por familiaridade, talvez. Mas nós somos chamados a ter atitudes e não ficarmos também paralisados. Então são situações que na nossa caminhada nos leva à paralisia diante das atitudes que precisamos ter no dia a dia. E olha só, esse salmo está nos chamando a 4 atitudes. E essa primeira nos diz: aparta-te do mal. Apartar-se do mal é estarmos aplicando a palavra de Deus na nossa existência a ponto de que nós venhamos olhar e observar aquilo que já à nossa frente nós possamos de antemão, na análise, se desviar daquele lugar pelo que não devemos passar, porque já há o mal ou a aparência do mal. Quando nós fazemos assim, nós temos sucesso na nossa vida espiritual. E quantos momentos você não conseguimos nos apartar do mal? Mas essa observação é necessária. Essa observação na nossa vida é muito importante para a vitória. E essa primeira atitude, quer dizer, é uma ação. Você não consegue realizar se você não partir para a ação. Então, a ação de apartar-se do mal é algo importante nestes 4 tópicos que a palavra de Deus nos orienta. O segundo que o Senhor nos chama, a segunda chamada à atitude que Ele nos chama, está em fazer. Olha só, primeiro apartar-se, segundo fazer, faze o bem, aparta do mal e faze o bem. Fazer o bem, muitas vezes, é da nossa parte já uma obrigação. É claro que em fazendo o bem você pode ir além daquilo que era para você fazer. Mas tantas coisas que nós temos como bem, fazer o bem, e são meramente obrigações nossas. Alguns dizem assim: eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou uma pessoa do bem. Mas o não fazer, o não roubar já é obrigação. Porque o mundo em que vivemos, muitas vezes aonde se normaliza o roubo, né? A normativa é o roubo, é uma normalidade. Muita gente faz, não, principalmente nos meandros, não é, da vida política da nossa nação, isso sobressai, tem sobressaído, não é, de que o roubo fosse algo comum. Milhões daqui, milhões dali, quem não tem processo, quem não passa por isso ou por aquilo, e isso não é normal. É nossa obrigação fazer o bem, apartar-se do mal e fazer o bem. Mas precisamos ir além, em fazer este bem, irmos além daquilo que nos é já obrigação.
fazer aquele a mais. Deus nos chama a isso. E isso são fatores importantes para que nós venhamos ter um sucesso espiritual. Quando eu falo sucesso, não é o sucesso que conhecemos no mundo. O sucesso espiritual é estar debaixo da direção da palavra de Deus, da vontade de Deus. E esta direção passa por isso aqui. Aparta-te do mal. Faze o bem. E o terceiro, procura. Olha só, a paz. Procure a paz. Este terceiro e quarto item estão interligados. Procure a paz e segue-a. Nós precisamos, em toda a nossa vida, não ser tendenciosos a conflitos, não ser tendenciosos a questionamentos desrespeitosos em qualquer área que for. Para questionarmos a Deus, é importante, Ele até ama aqueles que o questionam, mas dentro de um fator, aquele questionamento respeitoso, de submissão, porque Ele é rei, Ele está no trono e nós obedecemos. Nós precisamos entender, principalmente nesse tempo e na sociedade em que nós vivemos globalmente, de que a insubmissão é uma marca, a rebeldia é uma marca. E isso está no princípio desde quando o anjo chamado Lúcifer, o querubim chamado Lúcifer, ele foi contra os princípios que Deus lhe determinara. Ele se exaltou o seu coração e entrou em rebeldia. E isso tem sido uma marca. Então, quando nós falamos do rei, do reinado, não é? Nós oramos, venha a nós o teu reino. Estamos dizendo de quê? De um Senhor, de um rei. O rei é dono de todas as coisas, é dono da terra. O rei é dono até das pessoas. Nós temos clamado pelo reino. E é isso que Jesus disse, o reino de Deus. Então, nós estamos sendo preparados para o reino. E o reino se chama um reino teocrático. E muitas pessoas, no princípio do mundo, nos princípios do mundo, os princípios que governam hoje, princípios malignos, muitas vezes não entendem que até dentro da sua redoma cristã, essa pessoa precisa obedecer à liderança, porque nós estamos sendo treinados para o reino. E quantas pessoas estão exatamente se rebelando, se entediando, ficando raivosas quando há uma orientação, questionam detalhes por detalhes em tudo e não sabe conviver com o rebanho e com as pessoas. Será que você tem sido assediado a este espírito desse tempo? O espírito de rebeldia? É claro que não podemos ser cegamente pessoas que se submetem a lideranças humanas e não há questionamento. Até Deus se agrada quando questionamos respeitosamente. Mas equilíbrio, isso é importante. Seguir a paz, olha só, procure a paz e segue-a. Então, isso está relacionado exatamente a nós vivermos uma existência de equilíbrio, de sabedoria, de convivência, de submissão, sendo treinados para o reino teocrático, do que Ele é rei e nós somos servos. Se entendermos isso, nós podemos vencer na nossa existência e na nossa caminhada. E muitas vezes isso tem sido o princípio que tem governado o mundo, o princípio que luta contra isso, e as pessoas ficam insubmissas, raivosas, entediadas com a vida cristã e arrumando muitas desculpas para viver isoladamente. Então eu conclamo que cada um de nós venha refletir nesta palavra, refletir neste entendimento de que precisamos, nestes 4 itens, estas 4 chamadas pelo Senhor, apartar-se do mal, fazer o bem, procurar a paz e segui-la. E o interessante é que há 3 elementos que recheiam estas 4 chamadas atitudes. Esses 3 espaços que estão entre esses 4 elementos, está aí, olha só, ao mal, o bem e a paz. O texto está nos trazendo isso. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. 4 chamadas às atitudes, a ações na nossa vida
e entre elas três elementos: o mal, a paz e o bem. Portanto, sigamos sempre o bem, que resulta em paz. O mal traz até uma certa paz, e Jesus disse: eis que vos dou a paz, não a paz como o mundo a dá. Mas Jesus, que é o bem, ele traz a paz verdadeira e fiel. Sigamos isso, e aí teremos toda sorte de bênçãos em nossas vidas. Que o Espírito de Deus continue abençoando a sua vida e o seu coração. Não se esqueça, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para você estar atualizado de tudo aquilo que nós postarmos e também compartilhe com pessoas, não é como forma de evangelização. Contamos com você. Deus abençoe a sua vida.